Ok, vamos direto ao ponto. Manter a força conforme a gente envelhece é uma preocupação, né? E olha só, uma análise científica recente sobre a creatina, que é um suplemento super conhecido, trouxe uma descoberta totalmente inesperada. E a chave de tudo? O tempo. Pois é, essa é a grande questão, não é mesmo? Será que fraqueza é uma sentença do envelhecimento? É o que muita gente acredita, mas a ciência está sempre aí para desafiar o que parece inevitável. E é exatamente aqui que a nossa análise de hoje começa. Para a gente entender a solução, primeiro a gente precisa conhecer bem o problema. Um processo biológico que age assim, como um ladrão silencioso, roubando a nossa força com o passar dos anos. E esse ladrão tem nome, viu? O nome científico é sarcopenia. Não é uma coisa que acontece da noite para o dia. É um declínio gradual que pode começar lá pelos 50 anos e que vai impactando tarefas simples e a nossa independência. E as consequências são bem reais. A sarcopenia pode aumentar em até 40% o risco anual de quedas em pessoas com mais de 65 anos. É um número que mostra o impacto direto dessa perda de força no dia a dia. Mas, a boa notícia é que não estamos indefesos. A principal linha de defesa contra a sarcopenia é clara e super comprovada: botar os músculos para trabalhar. O treinamento de resistência, a gente está falando de musculação, por exemplo, é a base de tudo. É o que manda aquele sinal direto para os músculos: ei, cresçam e fiquem mais fortes. É de longe a nossa ferramenta mais poderosa. Só que é aqui que a coisa complica um pouco. Com a idade, os músculos desenvolvem o que a gente chama de resistência anabólica. Pensa assim, os músculos mais velhos ficam meio duros de ouvido. O mesmo sinal do exercício que grita com o músculo jovem acaba só sussurrando para o músculo mais velho. E aí fica mais difícil para ele crescer e se fortalecer. Então, se o exercício sozinho já não tem a mesma potência com a idade, como é que a gente pode amplificar esse sinal? A ciência vem investigando um possível aliado para fazer exatamente isso. E aqui que entra a creatina. Um dos suplementos mais pesquisados do mundo, ela funciona como se fosse uma bateria recarregável para os músculos. Basicamente, ela ajuda a gerar energia rápida para aqueles esforços intensos, tipo levantar um peso. A teoria parecia simples, né? Combina creatina e musculação para superar a tal da resistência anabólica. Os pesquisadores então juntaram os melhores estudos para dar um veredito final. E o resultado, bom, foi no mínimo intrigante. E o que impressiona aqui é o rigor científico. Não foi uma busca qualquer. De mais de 2.000 estudos, eles filtraram tudo até chegar no filé mignon, os 8 ensaios clínicos mais robustos sobre o tema. Juntos, esses 8 estudos somaram 482 participantes. Ou seja, não é um experimento isolado. Estamos falando de dados combinados de centenas de pessoas, o que dá muito mais peso para os resultados, claro. E aqui está o enigma que os dados revelaram. A combinação de creatina com o treino funcionou e muito bem para a força das pernas, ganhos super significativos. Mas, para a parte de cima do corpo, nada. Nenhum benefício estatístico em comparação com o placebo. Isso não fazia o menor sentido. Como é que a creatina ia fortalecer as pernas, mas não os braços, peito e ombros? Os cientistas estavam diante de um beco sem saída. Claramente, estava faltando uma peça nesse quebra-cabeça. Então, a equipe mergulhou mais fundo nos dados, e a resposta não estava no que os participantes fizeram, mas sim numa variável que até aquele momento tinha passado despercebida. E a variável crucial era essa: a duração do estudo. No exato momento em que os pesquisadores separaram os resultados por tempo de intervenção, estudos mais curtos contra estudos mais longos, o mistério começou a se desfazer. Olha só a primeira parte da revelação. Em programas de até 32 semanas, a creatina funcionou. De repente, aquele efeito que estava faltando na parte de cima do corpo apareceu, claro e significativo, em comparação com o placebo. Agora, veja só o que acontece nos estudos mais longos, de 1 ano ou mais. O efeito some. Simplesmente desaparece. A vantagem que a creatina dava no começo evaporou com o tempo, sem deixar nenhum rastro. Isso não foi um acaso, não. O mesmíssimo padrão se repetiu para os ganhos de massa muscular. Benefícios claros em até 32 semanas, que sumiam em programas mais longos. Existia, de fato, um ponto ideal para a suplementação funcionar. Essa descoberta muda o jogo. Para um envelhecimento saudável, a questão não é só o que fazer, mas de forma crucial, por quanto tempo. A pergunta que fica é: mas por quê? Por que um benefício desapareceria com o tempo?
A ciência ainda não tem uma resposta definitiva, mas existem algumas hipóteses bem fortes sobre isso. Uma possibilidade é a adaptação do corpo. Com o tempo, os músculos podem diminuir seus próprios transportadores de creatina, sabe? Outra ideia é a de saturação. As células simplesmente chegam no seu limite e não conseguem mais absorver. Resumindo, o corpo se ajusta e a vantagem inicial se perde. Então, o que a gente tira disso tudo? A mensagem é clara. Creatina com musculação para pessoas mais velhas funciona, especialmente para as pernas. Mas para a parte de cima do corpo e para ganhos de massa muscular, parece que existe uma janela de oportunidade de até 32 semanas. A duração, portanto, é um fator-chave. E isso nos deixa com uma pergunta para o futuro. Será que estamos entrando numa nova era do fitness, onde a personalização não é só sobre o quê, mas também sobre quando e por quanto tempo? Talvez a chave para otimizar nossos resultados esteja literalmente no calendário.